E aí, galera, olha eu aqui mais uma vez. Ontem vocês presenciaram, vamos dizer, um desabafo. E hoje nós vamos estar continuando falando e dando a nossa cornetada no Corinthians, porque vocês sabem, né? Que aqui a opinião é mais forte do que a zaga. Falando sobre o Dorival Júnior, sobre o desinteresse dos jogadores, porque o que vem acontecendo com o nosso Corinthians é inadmissível. E nós que estamos aqui como torcedor, nós não podemos ficar quieto, porque não sei, deve estar acontecendo alguma coisa pelo o desinteresse dos nossos jogadores. O que aconteceu ontem foi fora do normal. O jogo que nós presenciamos ontem, o comportamento dos nossos jogadores foi algo assim que não tem como relevar. É inexplicável o que aconteceu na noite de ontem na Copa Sul-Americana. Pode-se dizer, nós já passamos a vergonha de ser eliminados na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil também, que foi outra vergonha, escolhas erradas e decisões erradas dos nossos treinadores, entendeu? Desde do Ramon Dias e do seu filho e do Dorival Júnior com a sua teimosia. Olhando aqui as escalações que nós vemos, né, é inadmissível a oportunidade que o Dorival Júnior fica dando para o Félix Torres ficar jogando como zagueiro. Não tem como, não dá para entender o porquê que o Dorival Júnior está fazendo isso. Deixar ou poupar um jogador de 24 anos, que é o Mateuzinho, para colocar o Félix Torres. Dorival Júnior, você não pode mais fazer isso. Esse esquema de 4-4-2 não dá certo no Corinthians. Você tem que colocar os jogadores no seu devido lugar para jogar, porque o elenco do Corinthians já não é um elenco forte, já não é um elenco bom. E ainda você fica inventando de colocar jogadores, de ficar fazendo experiências com jogadores que já na sua posição já não estão jogando bem. Um deles é o Félix Torres. O Félix Torres, um ano ele está no Corinthians. E por que você fica tentando fazer desse cara um lateral, sendo que na posição dele ele já não está jogando bem? Ele só vem, sabe, jogando mal, decisões erradas, entradas erradas. Por que você vem colocar esse cara para jogar de zagueiro, de lateral, aliás, sendo que na posição dele ele já não corresponde? Parece, Dorival Júnior, que você não conhece o futebol brasileiro, olhando as escalações que você está fazendo, as decisões que você está fazendo. Parece que você veio de um outro lugar, parece que você nem brasileiro é. Parece que você nunca teve contato com o Corinthians. Porque como técnico da seleção brasileira, nesse período que você ficou, que foi um período curto, você conhece o Corinthians. Você sabe como o Corinthians é. E hoje você estando lá dentro e você fazendo isso, tomando essas decisões de fazer essas experiências com quem não tem que fazer, o que acontece com você, Dorival Júnior? De escolher um jogador que já não vem correspondendo, onde a torcida vem criticando o comportamento do Félix Torres, e você fica dando essa oportunidade para ele jogar de lateral. Se você não confia no Mateuzinho, você precisa fazer alguma coisa lá na base do Corinthians e ver se tem algum garoto que possa jogar no lugar do Mateuzinho. Agora, colocar o Félix Torres é um tapa na cara da torcida corintiana. Porque esse cara já vinha sendo criticado há muito tempo. Há muito tempo, ele é muito estabanado. Ele não tem tempo de bola. Ele não sabe dar os botes. Ele marca errado. Como é que você coloca um cara desse como lateral? As poucas vezes que ele jogou de lateral, ele não passa do meio de campo. Ele não passa do meio de campo. Aí você coloca o André Carrillo para jogar lá, você sobrecarrega o cara porque o cara tem que ficar voltando toda hora. O que está acontecendo contigo? Você não pode, você não tem o porquê ficar poupando o Mateuzinho. E o Mateuzinho, ele precisa tomar vergonha na cara. Se diz corintiano. Se você é corintiano, Mateuzinho, você conhece a história do Corinthians.
E você sabe que não precisa de muito para você cair nas graças da torcida. Mas o seu comportamento nesses últimos jogos vem sendo deplorável. O seu comportamento. Porque parece que você já tem uma história, parece que você já caiu na graça da torcida, parece que você já tem uma marca do Corinthians. E não é assim. E não é assim. Você viveu um momento bom no final do ano passado, jogando bem, porque ainda tinha um Fagner no grupo, e agora que você ganhou a posição, você está acomodado, cara. Você precisa mudar o seu comportamento, Mateuzinho. Porque é uma vergonha para um jogador de 24 anos ser preterido por um zagueiro. Você não consegue ver isso, Mateuzinho? Que comportamento que é esse, cara? Que comportamento que é esse? Muda o seu comportamento. Muda o seu comportamento. Seja esforçado. Seja esforçado. Porque perder a sua vaga pro Félix Torres, que só vem fazendo a gente passar raiva, é brincadeira. É brincadeira. O outro também é o André Ramalho. Na minha opinião, você não tem mais que vestir a camisa do Corinthians, cara. Você é uma decepção. Você é uma decepção. Você parece ser um cara de boa. Você parece ser um cara correto. Mas para jogar no Corinthians, mano, precisa de algo mais. Você é muito passivo. Você é muito passivo. O que você vem fazendo no Corinthians nesse começo de ano? Aliás, já no final do ano passado, você já não estava jogando bem. E esse seu início de ano, pode-se dizer, nós já estamos indo para metade do ano. Você só está jogando, sabe, de uma forma muito grosseira no Corinthians. Você chega do tempo errado, você dá o bote errado, você não tem vigor físico. O que você quer? O que você quer, André Ramalho? Para mim, você não pode mais jogar com a camisa do Corinthians. O Corinthians precisa fazer alguma coisa com você, emprestar, fazer você, sabe? Você precisa jogar num time de Série B para você ver como é que é, meu. Porque você está no Corinthians e você não representa. Você não representa. Você não está representando. Te defendi algumas vezes, mas não tem mais como defender. O seu futebol acabou. Não tem mais futebol. Você não tem mais garra. Sem falar também do Carrígio. Parece que o treinador trocou e o futebol dele também foi embora com o treinador. Jogou um primeiro semestre, principalmente no Campeonato Paulista, excelente. E agora cadê o seu futebol, Carrígio? O que está acontecendo? Não consegue fazer uma jogada, não consegue dar um drible, não consegue fazer uma tabela. Sabemos que o Dorival Júnior vem tendo muitas decisões erradas. Mas os jogadores também têm a sua responsabilidade. Não é só o técnico. Os jogadores também precisam ver o que eles estão fazendo de errado e se dedicar um pouco mais. E você precisa se dedicar um pouco mais, ô Carrígio. Porque o seu comportamento no campo vem sendo um comportamento ridículo como jogador. Você não merecia nem ser convocado para defender a seleção do seu país. Você não deveria nem ser convocado. Porque esses seus últimos jogos está sendo deplorável. Está sendo deplorável. Uma vergonha. Uma vergonha o seu comportamento. E falando de comportamento, nós podemos também falar do Memphis Depay. O que está acontecendo, Memphis Depay, com você? Você perdeu o ânimo? Você perdeu a vontade de jogar no Corinthians? Você quer ir embora? Fale para a diretoria e vai embora, cara. Melhor do que ver esse seu comportamento no campo, apático, sabe? Mostrando uma falta de vontade de jogar. Aí vai querer chegar na arena contra o Sport, aí vai querer representar? Não, cara, você é o maior jogador deste grupo do Corinthians. Você tem que chamar a responsabilidade, meu. Você tem que mostrar que realmente você entendeu o que é ser corintiano. Esses últimos jogos que você vem jogando, principalmente fora de casa, você é uma negação, Memphis. Você não representa, você não mostra força de vontade no Corinthians. É o que? O Corinthians está te devendo algum valor? É essa bagunça que aconteceu aí na diretoria do Corinthians
que está fazendo com que você fique desanimado de jogar, pede o boné e vai embora, pô. O que a gente não quer é esse tipo de jogador no Corinthians, que joga alguns jogos bons e depois a maioria dos jogos só passa vergonha. Só passa vergonha. Meu, a gente sem o Yuri Alberto, nós vamos sofrer. Porque o que nós vimos ontem, o comportamento, o Romero, como é que tem gente que ainda defende esse cara no Corinthians? A grande marca do Romero era a garra que ele tinha, nem isso mais ele tem. Ele não tem garra. Ele jogou o primeiro tempo, pra quê? Com um jogador a menos o Corinthians jogou. Porque ele não participou do jogo. Ele não participa, ele não dribla, ele não cria, ele não faz nada. Ele fica sendo um jogador ali simplesmente para defender. Pra quê? Pra que Dorival Júnior usar o Romero desse jeito? Dá oportunidade para alguém da base. Segundo os noticiários, falou que o Kaique, ele tem treinado bem. Não é possível que mais um técnico vai passar e não vai dar oportunidade para esse menino mostrar o futebol dele no profissional. Eu falei no vídeo passado da questão da seleção brasileira e eu esqueci de falar em relação ao Marquinhos, porque o Corinthians sempre tem essas decisões erradas em jogadores. O Marquinhos também foi um outro jogador que o senhor Tite queimou ele no Corinthians. O Corinthians emprestou ele para a Roma da Itália. Ele explodiu lá na Roma da Itália e depois foi vendido por um valor absurdo. E o Corinthians não viveu isso com o Marquinhos. O Ederson também foi outro. Pode acontecer a mesma coisa com o Kaique. Sem falar no Everton Ribeiro também, que foi nas mãos do senhor Tite, que colocou ele para jogar até de lateral. E depois ele explodiu em outro time. Vai deixar isso acontecer com o Kaique? Se ele não der certo, coloca ele alguns jogos, dê oportunidade para ele. Se ele não der certo, empresta ele para dar rodagem para o jogador, mas vocês não vão deixar nem ele jogar, porque o senhor Ramon Dias fez isso, colocando outros jogadores para jogar e não dando oportunidade para esse garoto. O Thales Magno, ele não pode mais jogar. O Thales Magno, ele tem que ser colocado de lado. Eu não sei se ele está com a cabeça dele boa. Eu não sei se vem acontecendo alguma coisa com o Thales Magno, porque não é só um jogo que ele vem jogando mal. Ele está jogando todos os jogos que ele entra, ele vem jogando mal. São decisões erradas. Ele não consegue fazer nada. Ele não tem criatividade. A gente tinha alguma expectativa, por causa dos primeiros jogos que ele fez, de fazer algo diferente no Corinthians, um drible, uma jogada. Mas, ele não consegue fazer nada. Toda bola que vai no pé do Thales Magno morre. E você, Dorival Júnior, continua colocando ele para jogar. O porquê disso? O porquê disso? Fica sempre colocando os mesmos jogadores. Vai fazer uma substituição, é sempre os mesmos jogadores que são substituídos. E os que entram são os mesmos. Não faz nada de diferente. Esse esquema tático que você está usando no Corinthians, ou é o 4-1-4-1, ou é o 4-4-2, que não dá certo. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Até quando você vai colocar os jogadores para não jogar nas suas posições? Até quando você vai ficar inventando que o Ranieri é esse jogador que pode chegar lá na frente como volante? Ele não é esse jogador. O Corinthians tinha esses volantes como o Elias, como o Paulinho, e o Fabinho Soldado é o responsável, porque ele que é o responsável de fazer as contratações. E você não soube fazer essas contratações, Fabinho Soldado. Você contratou volantes que não sabem fazer jogada, que não sabem sair para o jogo. O Corinthians não tem um. O Breno Bidon, ele é uma vergonha. E o Dorival Júnior fica inventando de colocar esse garoto para jogar do lado esquerdo. Tá sendo o professor Pardal ou Dorival Júnior? Para com isso. Para com isso. Não tem como você ficar fazendo esse tipo, de experiência com estes jogadores. O Breno Bidon não tem pegada. Ele é um jovem que joga como velho, o Breno Bidon.
É uma vergonha esse jogador. É uma vergonha. Aí nas suas substituições que você faz, meu Deus do céu, você só mexe errado. Você só mexe errado. Você não faz uma substituição errada, mano. Você não faz uma substituição errada. Por que você não coloca o Palácios para jogar? Por que você não faz uma experiência com o Palácios? Por que você não faz? O Angileri, nossa, leva um monte de bola só nas costas. Ele não consegue. Esse cara nos enganou. Esse cara nos enganou. Ele não consegue jogar futebol. Ele não consegue jogar na lateral, o Angileri. E não é possível. Você já colocou o lateral Hugo para jogar. E ele também não pode mais jogar. Você tem que mandar esse cara embora do Corinthians. O Hugo. Ele não pode mais jogar. E por que você dá oportunidade para o Félix Torres jogar como lateral? E por que você não está dando essa oportunidade para o Palácio jogar? Porque o Angileri não vem bem. O Angileri não vem bem. Não é possível que você não pode pegar um jogo e fazer uma experiência com ele, com o Palácios. Está aí encostado no Corinthians. Há mais de um ano encostado no Corinthians. Com salário astronômico de R$600 mil, segundo os noticiários. E você também não vai colocar esse cara para jogar? Não vai. Seja ousado, Dorival Júnior. Seja ousado. Seja ousado. Aí você me tira o Ranieri, que já não estava jogando nada, que eu não sei como o narrador estava elogiando esse cara, fazendo tudo errado, passes errados. Já na dele, ele já tem dificuldade de jogar. Imagine nessa posição que você está colocando ele para jogar, Dorival Júnior. Só vai fazer cagada. Coloca cada jogador para jogar na sua. Aí você tirou o Ranieri. Para que você colocou o Michael no jogo? Esse cara só errou. Todas as vezes que o Michael tocou na bola, ou ele tocava para trás, ou ele errava o passe. Nós já estamos entrando praticamente no mês 6. E essa papagaiada de ficar fazendo experiência, Dorival Júnior, você é um técnico brasileiro. Depois os brasileiros criticam o porquê que hoje na seleção brasileira está um treinador europeu. Os nossos técnicos são técnicos que vivem do passado, técnicos que na sua essência futebolística são covardes. Precisa vir um treinador de fora para fazer aquilo que os nossos treinadores faziam no passado. Olha o time do Palmeiras, olha os laterais do Palmeiras toda hora subindo. Os laterais do Corinthians não passam do meio de campo. Não passa do meio de campo. Não faz um cruzamento, não faz nada. E depois vocês, técnicos brasileiros, querem ficar reclamando que hoje no Brasil tem muito mais treinador de fora. Como? Se vocês não têm coragem de fazer o que tem que ser feito, de colocar as escalações que tem que colocar. Não é possível, Dorival Júnior, que você não conhece o time do Corinthians. Não é possível que você não acompanhava o time do Corinthians, porque parece que você nunca ouviu falar do time do Corinthians. Parece que você desconhece o time do Corinthians. Não é possível. Você precisa mudar o seu comportamento. Você não pode mais colocar para jogar o Charles. Você não pode mais para jogar o Maicon. Não pode. Não dá. O Thales Magno não pode mais jogar no Corinthians. Agora eu quero ver como é que você vai fazer no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Se você vai continuar fazendo essas escolhas erradas. Você está um mês no Corinthians, Dorival Júnior. Um mês.
E todo jogo você vem com desculpa. Ah, não, porque o time do Corinthians, ele não tem só 11 titulares, todo mundo. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você precisa escolher os 11 jogadores seu de confiança e dar rodagem para esses caras jogar. E precisa chamar esses caras na chincha. Quem quiser sair, que saia do Corinthians. Que saia do Corinthians. Agora o que não dá para você fazer jogando contra o time do Huracan, reserva do Huracan, você entrar com 4 volantes no time, precisando de um empate. Você foi tão medroso como técnico do Corinthians que você não conseguiu segurar um empate, porque bastava um empate para o Corinthians se classificar. E você não conseguiu isso. Isso está na sua conta, essa desclassificação do Corinthians. Vamos ver no dia a dia como é que vai ser. Com essa bagunça que está no Corinthians, né? Porque tanta má administração, uma hora reflete no elenco, né? Não tem como não refletir no elenco. Vamos ver se alguém aí do Corinthians tem a coragem de dar uma chacoalhada no Fabinho Soldado, no Dorival Júnior. Porque as coisas precisam mudar no Corinthians. O comportamento dos jogadores precisam mudar no Corinthians. Vocês precisam se cobrar. Vocês estão num time de massa. Vocês estão num time onde a torcida abraça vocês. Todos os jogos do Corinthians são ruins, menos o jogo do Internacional. E mesmo assim, a arena vive lotada, vive cheia. Se é outros times, o estádio está vazio. O estádio está vazio. Então, sabe que a atitude sua, Dorival Júnior, mude. E vocês, jogadores, também mudem a atitude de vocês. Porque nós queremos ver o nosso time sendo um time, pelo menos, guerreiro, que brigue em campo, que brigue por cada bola, que dispute cada bola. Que suje, sabe, o calção. Que suje, sabe, a sua roupa, sabe, lá no campo, lutando pelo Corinthians. Entendeu? Agora, vocês não podem jogar de calça jeans molhada, como vocês vêm fazendo. Vocês não podem ser tão medrosos. Ontem, meu Deus do céu, que jogo horroroso. Que jogo horroroso. Esse jogo precisa ser passado todos os dias para vocês. Quando vocês estiverem aí na arena, nos treinamentos. Para que o comportamento de vocês não pode ser nunca mais esse que vocês tiveram ontem. Parecia que era o Huracan, que era o time grande. O Huracan não tem história na Argentina, gente. Há mais de 50 anos que não ganha um título na Argentina. Como é que vocês conseguiram perder para o time reserva? De um jogador que hoje eu vi nos noticiários que não fazia gol há 1 ano. E o Hugo Souza, ontem no vídeo, eu falei que não dava também para criticar, mas o Hugo Souza, você com seu tamanho, com a sua agilidade, aquela bola você deu uma falhada. Aquela bola dava para você defender. A bola passou debaixo do seu corpo. Eu sei que a zaga não ajuda você, mas você precisa também tomar cuidado aí em alguma saída de bola que você tem. Você é um ótimo goleiro. Eu espero que você tenha a humildade, sabe, de trabalhar algumas coisas que você precisa trabalhar para você se aperfeiçoar ainda mais como goleiro. Aqui está eu aqui neste dia, depois desse balde de água fria que nós como corintianos tivemos, e depois de muita zoeira, que ainda eu creio que ainda vai ficar muito tempo essa zoeira, por causa das eliminações, não só na Sul-Americana, mas na Libertadores e na Sul-Americana, que a gente fala que é a segunda divisão da Conmebol, e o Corinthians consegue ser eliminado. Aqui vai mais uma cornetada para vocês
e que vocês venham curtir o nosso vídeo, que vocês venham compartilhar o nosso vídeo, que vocês venham dar o like lá e que venham dar sugestões. E é isso aí, gente. E vai Corinthians! Um abraço!